Olá, pessoal. Nessa terceira semana de atividades não presenciais, nós vamos falar um pouco sobre árvores, mais especificamente árvores binárias. Na verdade, trata-se de uma revisão, né, porque já vimos isso lá em estrutura de dados, mas vamos rever aqui com o intuito de trabalhar os algoritmos de balanceamento de árvores e verificar como esses algoritmos fazem com que a busca em árvores seja O de log de n na base 2, ok? Mas para chegar lá, nós vamos começar então falando sobre árvores, revendo esse assunto, né, de árvores que nós já vimos então na disciplina de estrutura de dados, ok? Então a gente sabe que árvores são uma estrutura de dados muito utilizadas, né, e que elas se baseiam na representação de dados de maneira hierárquica. O que que isso quer dizer? De um elemento você pode ir para vários outros elementos e assim sucessivamente, né? Assim, usando essa maneira hierárquica, as árvores nos fornecem maneiras mais eficientes de busca do que, por exemplo, as listas, né, lineares. Os usos mais comuns de árvores para manipular esses dados hierárquicos, né, manipular listas ordenadas de dados, e é muito aplicado em redes, né, na parte de roteamento de pacotes. Então, só recapitulando, as primeiras estruturas que nós vimos eram as listas encadeadas. Nós vimos que essas estruturas são estruturas lineares. O que isso quer dizer? Quando você vai varrer uma lista encadeada, você tem um único caminho para fazer isso, né? Por quê? Porque de um elemento você só consegue ir para o seguinte e para o seguinte, por aí vai. Ou seja, o caminho para você circular uma lista é único. Daí diz-se que é uma lista, que as listas são estruturas lineares. Depois nós temos as tabelas hashes. A tabela hash, idealmente, é uma estrutura de acesso direto, né? Você calcula o hash code a partir da chave de busca e acha o elemento diretamente naquele índice. Mas por que eu disse idealmente? Porque quando há colisão, você começa a fazer listas dentro daquele índice em que houve a colisão. Então, no pior dos casos, que seria o caso de todos os elementos colidirem no mesmo índice, você teria uma lista, né? Sua tabela hash se degeneraria para uma lista linear. No melhor dos casos, você não tem colisão e você tem então um acesso direto, né? Então seria O de 1, né? Enquanto as nossas listas lineares são O de n. No melhor caso, então, a tabela hash é O de 1. Já no pior caso, ela é O de n, assim como as nossas listas encadeadas. Há estruturas de árvore, que nós vamos ver agora, mais exatamente árvores binárias. Durante essa aula nós vamos passar sobre essas definições e ver o porquê que é árvore, o que é árvore, o que é árvore binária, o que faz uma árvore ser considerada binária. Mas o fato é, as árvores são estruturas hierárquicas. Isso na manipulação de dados ordenados nos ajuda muito, porque de um elemento você pode ir para N outros. No caso da árvore binária, para dois outros. E aí, se você utiliza um critério para saber se você vai para um ou outro elemento de acordo com a ordenação deles, a cada comparação que você faz, você pode eliminar, por exemplo, metade ou um terço ou dois terços de sua como posso dizer, de sua massa, né, de dados a cada comparação. Então, por exemplo, uma árvore binária, onde você sempre coloca os elementos menores para um lado e os maiores para o outro, a cada comparação que você faz, se essa árvore estiver balanceada, você está reduzindo a quantidade de elementos que você ainda vai buscar pela metade, né? E aí, essa característica faz com que essas árvores balanceadas nos deem buscas que sejam O de log de n na base 2. A gente vai ver isso mais à frente, é só uma introdução para a gente ter uma geral, né, do que a gente vai ver, ok? Então vamos lá. Uma árvore, ela é composta por um nó, que é considerada a raiz da árvore, sendo que esse nó tem subárvores. Cada subárvore, ela também é considerada uma árvore, que tem uma raiz e tem subárvores e por aí vai. Ou seja, a árvore é uma estrutura recursiva. Isso é uma característica marcante de árvore que a gente vê na hora que a gente implementa, né, os algoritmos. Quando vocês
fizeram lá em estrutura de dados, né, os algoritmos de dados, eles puderam ver que grande parte deles são recursivos, ok? Então, esse primeiro elemento aqui é dita raiz da árvore, né? Ela tem subárvores. Os nós que têm um pai e também têm filhos são chamados nós internos. Já os nós que não têm filhos são chamados nós folha. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia de nomenclatura, né? Então, tem a raiz, os nós internos e os nós folhas de uma árvore. Toda árvore é formada pela raiz e as subárvores da raiz, e cada subárvore é uma árvore que é formada por sua raiz e as subárvores e assim sucessivamente, recursivamente, ok? Ainda falando sobre nomenclaturas, né, sobre vocabulário, um conceito muito utilizado em árvore é o conceito de parentesco, né? Nós dizemos sempre que você tem um nó, que tem filhos e que tem pai. Então, por exemplo, o nó 6 nessa árvore, ele é pai dos nós 2 e 8. Já o nó 2, por sua vez, é pai do 1 e 4 e é filho do 6, além de ser irmão do 8. Então, o que são os nós irmãos? São os nós que têm o mesmo pai, né? E por aí vai. Então, o nó 4 é pai do nó 3, ele é filho do nó 2 e ele é irmão do nó 1, ok? Assim como em árvore genealógica, em árvores binárias a gente também tem o conceito de ancestral, né? O que seria o ancestral de um nó? O ancestral de um nó é o conjunto de nós composto pelo pai dele e todos os ancestrais do pai dele. E quem são os ancestrais do pai dele? É o pai do pai dele e todos os ancestrais do pai dele. Quem são os ancestrais do pai dele? É o pai do pai do pai dele e por aí. E vai até chegar à raiz da árvore. Então, por exemplo, nesta árvore aqui, os ancestrais do nó 3 são os nós 4, 2 e 6. Nesta árvore aqui, os ancestrais do nó 1 são os nós 2 e 6. O nó raiz, ele não possui ancestrais, uma vez que ele não possui pai, né? Ele é a raiz da árvore, ok? O oposto de ancestral é o descendente. Né? Então, descendentes são os nós filhos daquele nó ou todos os descendentes dos filhos daquele nó. Então, por exemplo, neste caso aqui, o 2 e o 8 são filhos do 6. Então, os descendentes do 6 são o 2, o 8, mais todos os descendentes do 2 e do 8. Quem são os descendentes do 2? Os filhos do 2, 1 e 4, mais os descendentes do 1 e do 4, por aí vai recursivamente. Né? Então, neste caso aqui, os descendentes do nó 6 são 2, 8, 1, 4 e 3. Note que são todos os outros nós da árvore, já que o 6 é a raiz, né, desta árvore. Os nós folhas, eles não têm descendentes, porque eles não têm filhos, não tendo filhos, não têm descendentes. Ok? Então, finalizando, né, a estrutura de uma árvore então, é formada por nó raiz, nós internos, que são os nós que têm filhos, e nós folhas, que são os nós que não têm filhos, ok? A árvore é formada por níveis, né? O nível de uma árvore é dado pelo caminho desculpa, o nível de um nó é dado pelo caminho do nó até a raiz. Então, por exemplo, os nós B e C aqui, estão no nível 1. Por quê? Porque eles estão a um arco só de distância da raiz. Já os nós D, E, F e G estão no nível 2. Por quê? Porque estão a 2 arcos de distância da raiz. Por exemplo, para ir do D até a raiz, eu tenho que vir para o B e do B para a raiz. Do F para a raiz, eu tenho que ir para o C e do C para a raiz. Então, por isso disse que esses nós aqui são os nós do nível 2. A altura da árvore é dado pelo nível dos nós de maior nível dessa árvore. Então, neste caso aqui, por exemplo, a altura dessa árvore é 2. Uma árvore que tem só raiz, então, ela é uma árvore de altura 0. Ok? Então, em termos de nomenclatura, era isso que a gente tinha que revisar, né? Os conceitos de nó raiz, nó interno, folha, pai,
filho, ancestral, descendente, os níveis da árvore e a altura da árvore, ok? Até aqui nenhuma novidade, tudo isso nós já vimos em estruturas de dados. Um último conceito é o conceito de grau. O que é o grau de um nó? O grau do nó é dado pelo número de subárvores, ou seja, o número de filhos deste nó. Então, por exemplo, aqui o nó C tem grau 2, o nó N também tem grau 2, já o nó A tem grau 0. Então, os nós folhas são nós que não têm filhos, logo são nós de grau 0, ok? Então, o grau é o número de subárvores, ou seja, o número de filhos que um nó tem, ok? Então aqui mais um exemplo, né? O grau deste nó 2 aqui é 2, o grau desse nó aqui é 1, porque só tem um filho e por aí vai. Já o grau da árvore é o máximo dos graus dos filhos, ou seja, para eu definir o grau de uma árvore, eu verifico o grau máximo que um nó dessa árvore pode ter, este é o nó, é o grau da árvore, desculpa. Então, daí vem o conceito de árvore binária. Uma árvore binária é uma árvore de grau 2, ou seja, é uma árvore em que seus nós têm grau máximo 2, ou seja, cada nó dessa árvore vai ter no máximo 2 filhos. É muito útil para modelar situações para tomada de decisões bidirecionais em cada ponto de um processo, ok? Então, quando eu tenho uma árvore binária, ela é completa de nível D se ela tiver todas as folhas nesse nível D, correto? Então, por exemplo, uma árvore completa de nível 1 é uma árvore que tem todas as folhas no nível 1. Se ela tem alguma folha no nível 2 e algumas folhas no nível 1, então ela não é uma árvore completa, certo? Se eu tenho m nós em um nível qualquer, ela vai conter no máximo 2 vezes m nós no nível abaixo. Isso é óbvio. Vamos lá. Cada árvore, se uma árvore é binária, isso significa que cada nó tem no máximo 2 filhos. Então, se em um determinado nível eu tenho um número m de nós, no nível abaixo, como cada um desses m nós podem ter 2 filhos, eu vou ter no máximo 2m níveis, ok? Se uma árvore tem nível D, ela tem exatamente 2 elevado a L nós em cada nível L. O que isso quer dizer? Vamos supor uma árvore de nível 3. A árvore de nível 3 é aquela que tem os níveis 0, 1, 2 e 3. No nível 0, essa árvore tem no máximo 2 elevado a 0 elementos. Ou seja, tem no máximo um elemento, que é a própria raiz. Né? Afinal de contas, o nível 0 é o primeiro nível, que é o nível da raiz. Já no nível 1, que é o primeiro nível abaixo da raiz, essa árvore vai ter no máximo quantos elementos? Cada elemento só pode ter 2 filhos. Se no nível de cima só tem a raiz, no nível de baixo eu posso ter no máximo 2 elementos, que são os 2 filhos da raiz. Ou seja, no nível 1 da árvore eu tenho no máximo 2 elevado a 1 elementos. Se eu desço mais um nível, se eu for para o nível 2, cada um desses 2 elementos que eu tinha no nível 1 pode ter 2 filhos. Então eu posso ter no máximo 4 elementos, 2 elevado a 2. No nível 3, eu posso ter no máximo 8 elementos, que é 2 elevado a 3, e por aí vai. Então, é só lembrar dessa tabelinha aqui, ó. Em cada nível da árvore, no nível 0, eu tenho no máximo um nó. Por que no máximo 1? Porque é a raiz, que é dado pela potência 2 elevado a 0. No nível 1, a minha raiz pode ter 2 filhos, né? Então eu tenho no máximo 2 nós, ou seja, 2 elevado a 1. No nível 2, cada um desses 2 filhos pode ter 2 elementos, pode ter 2 filhos. Né? Cada um desses 2 nós, desculpa, pode ter 2 filhos. Então, no nível de baixo, que é no nível 2, eu posso ter no máximo 4 nós.
ou seja, 2 elevado a 2. E por aí vai, ok? Então, a cada nível que você desce, o número de nós dobra, né? Por quê? Porque cada nó do nível anterior pode ter 2 filhos, né? Então, isso me leva a uma relação de altura numa árvore. Vamos lá. Vamos pensar. A altura de uma árvore que tem só a raiz é zero, ok? Então, uma árvore com um elemento, onde n aqui é igual a 1, a altura dela é zero. Vamos supor uma árvore binária que só tem filhos à direita, né? Ela vai descendo sempre à direita. O que vai acontecer com essa árvore é que ela vai ficar igual uma lista, correto? Se ela só tiver filhos à direita, ela vai acabar virando uma estrutura linear. E aí, nessa estrutura linear, se eu tenho, por exemplo, 3 elementos, a altura dessa árvore vai ser 2. Por quê? Porque é sempre a, a árvore só com a raiz é altura zero. Se eu tenho a raiz em um filho à direita, passa a ser a altura 1. Se eu ponho mais um filho à direita nesse filho à direita, passa a ser a altura 2 e por aí vai. Então, é isso que essa relação aqui está nos dizendo. Ó. A altura da árvore vai ser maior ou igual ao número de elementos menos 1, ok? E vai ser menor ou igual ao piso do logaritmo de n. Então vamos lá. Por um lado, se ela só tem filhos à direita, a altura vai ser igual ao número de elementos menos 1. Já se a árvore está completa, né, ela vai ter a quantidade de elementos vai ser o piso do log de n. O que é isso? Vamos supor uma árvore que tem a raiz e os 2 filhos da raiz. Essa árvore ela tem 3 elementos, ok? A altura desta árvore é 1. Se eu pego o logaritmo de 3 na base 2, eu também não sei qual é. Mas eu sei que o logaritmo de 4 na base 2 é 2. Então eu sei que o logaritmo de 3 na base 2 é menor do que 2, é 1, alguma coisa. A função piso ele tira esse vírgula alguma coisa. Então o que eu estou falando? Eu estou falando que uma árvore com 3 elementos, ela tem altura máxima de 1, ok? Já uma árvore com 4 elementos, ora, o logaritmo de 4 na base 2 é 2, então eu já sei que uma árvore de 4 elementos vai ter uma altura mínima de 2. E por aí vai. Ok? Então, uma outra relação. Disso eu concluo que se uma árvore armazena n elementos, a altura máxima dessa árvore é n menos 1. Já a altura mínima dessa árvore é o piso do logaritmo de n, na base 2. Ok? Fazendo uma relação contrária, eu chego à conclusão que se eu tenho uma árvore de altura h, essa árvore tem no mínimo h mais um elemento. Ou seja, se a árvore tem altura zero, que a árvore tem sua raiz, ela tem um elemento. Para uma árvore ter altura 1, ela tem no mínimo dois elementos. Para uma árvore ter altura 3, uma altura 3, eu preciso ter no mínimo 4 elementos. E por aí vai. Já o máximo de elementos de uma árvore de altura h vai ser dada pela forma 2 elevado a h mais 1 menos 1. Então, suponha uma árvore de altura 1, ela vai ter no máximo quantos elementos? 2 elevado a 2, que vai dar 4, menos 1, 3. Ou seja, a árvore de altura 1 tem no máximo 3 elementos, que são a raiz e os 2 filhos dela. Já uma árvore de altura 2, né, ela vai ter no máximo 2 elevado a 3, que é 8 menos 1, 7. Então, uma árvore de altura 2 tem no máximo 7 elementos, que são a raiz, os 2 filhos da raiz e os 4 filhos dos filhos da raiz. Ok? Então, uma árvore binária é dita... Opa, já fizemos isso, desculpa, gente. Teve um errinho aqui nos slides. Então, vamos lá. Então, uma árvore de altura zero,
ela tem no mínimo um nó e no máximo o mesmo nó. Já uma árvore de altura 1, ela vai ter no mínimo 2 nós, ou seja, n mais 1, e no máximo 3, ou seja, 2 elevado a h menos 1, h mais 1 menos 1, ok? Então, se uma árvore de altura 2, ela tem no mínimo 3 nós, porque 2 mais 1 é 3, e no máximo 7 nós, que é 2 elevado a h mais 1, o h é 2, né? 2 elevado a h mais 1 vai ser 2 elevado a 3, que dá 8, menos 1, 7. E por aí vai. Façam no papel, façam os desenhozinhos das árvores no papel, que vocês vão verificar exatamente esses valores. Aqui é o valor da árvore completa, né? Então, uma árvore de altura 2 completa, ela vai ter no máximo 7 nós. Ou seja, completa quer dizer que todos os nós que não são folhas têm 2 filhos, ok? E a árvore totalmente degenerada, ou seja, a árvore que só vai ter filhos para um dos lados, ela vai ter essa quantidade de nós aqui, ou seja, um nó além da altura, né? A árvore tem só a raiz, que é a altura 0, ela tem um nó. A que tem a raiz e um filho, ela tem 2 nós e a altura é 1. A que tem a raiz, um filho, e esse filho tem um filho, ela tem 3 nós e a altura 2, e por aí vai. Ok? Aqui nós temos mais dois conceitos. O conceito de árvore estritamente binário e de árvore completa, né? Já acabei falando de árvore completa, mas aqui a gente formaliza ele. Então, uma árvore estritamente binária é uma árvore em que cada nó tem 0 ou 2 filhos. Ou seja, eu não tenho nó nenhum com um filho apenas. Ou o nó tem 2 filhos, ou ele é uma folha. Ok? Já a árvore completa, ela possui o número máximo de nós. Ou seja, todos os nós têm o número máximo de filhos e todas as folhas dessa árvore estão numa mesma altura. Então, toda árvore completa, ela é estritamente binária. Mas nem toda árvore estritamente binária é completa. Por exemplo, aqui, essa primeira árvore aqui, ela é binária, por quê? Porque todos os filhos têm no máximo, todos os filhos, não, desculpem, todos os nós têm grau máximo 2. Esse nó aqui tem grau 2, esse tem grau 1, esse tem grau 0, grau 2. Então ela é uma binária. Mas ela não é estritamente binária. Por quê? Porque para ser estritamente binária, todos nós teriam que ter grau 0 ou 2. E ela tem esse cara aqui, por exemplo, que tem grau 1, esse aqui tem grau 1. Já essa aqui, ela é uma estritamente binária. Por quê? Porque todos os nós aqui ou tem grau 2 ou tem grau 0. Mas ela não é uma árvore completa. Por quê? Porque nem todas as folhas, ou seja, nem todos os nós que têm grau 0 estão no mesmo nível. Esse aqui está no nível 1, esse aqui tem grau 0 está no nível 2, esse aqui tem grau 0 está no nível 3. Então ela é estritamente binária, mas não é completa. Já essa aqui, ó, é uma árvore estritamente binária completa. Todos os elementos ou tem grau 2 ou tem grau 0. E todos os de grau 0, ou seja, todas as folhas, estão no mesmo nível. Esse modelinho de árvore aqui, esse estereótipozinho, mostra o número máximo de nós que uma árvore pode ter numa determinada altura. Neste caso aqui, essa árvore tem altura 2, né? 0, 1, 2. E o número máximo de nó de uma árvore com altura 2 é 2 elevado a 3, que vai dar 8, menos 1, 7, que é exatamente a quantidade de nós que tem aqui. Já essa árvore aqui, ela não está completa. Note que ela tem 7 nós também, só que esses 7 nós estão dispostos em 4 níveis. Então, mostra que ela não é completa, ok? Uma outra coisa que mostra que ela não é completa é o fato de que eu tenho folhas em níveis diferentes. Beleza? Então, entendido o conceito de árvore binária, a gente vem com o conceito de árvore de busca binária. Na verdade, a gente confunde esses conceitos, né? A gente normalmente, quando fala de árvore, já pensa em árvore binária, e quando fala de árvore binária, já pensa em árvore de busca binária. Mas, na verdade, não necessariamente uma árvore binária é uma árvore de busca binária. E muito menos
uma árvore é uma árvore binária. Então, uma árvore binária, para começar, é uma árvore de grau 2, ou seja, uma árvore em que os nós têm no máximo dois filhos, ok? Dentro dessa estrutura de dados chamada árvore binária, a gente tem uma característica especial que é a binária de busca, ou a árvore de busca binária, que é uma árvore binária que segue uma regra de ordenação para inserir os elementos e para facilitar as buscas depois. A regra geralmente é que à esquerda de um nó só vai ter elementos menores que o nó, e à direita só vai ter elementos maiores que o nó. Ou seja, as chaves de busca dos nós que estão à esquerda da raiz da árvore são menores que a chave de busca da raiz. Já a chave de busca dos nós que estão à direita da raiz da árvore são maiores do que a chave de busca da raiz. Então, as árvores binárias que seguem esse tipo de regra, né, de critério para inserção, são chamadas de árvore binária de busca. Por exemplo, note essa árvore aqui. O 15 está na raiz. Tudo o que está à esquerda da raiz é menor do que o 15 e tudo que está à direita é maior do que o 15. Aí se eu pego essa subárvore à esquerda aqui do 15, a raiz dela é o 6. Tudo que está à esquerda do 6 é menor do que o 6 e tudo que está à direita é maior do que o 6. A mesma coisa eu posso ver nessa subárvore direita aqui, que a raiz é o 18. Tudo que está à esquerda do 18 é menor que o 18, tudo que está à direita do 18 é menor do que o 18. Ou seja, esta árvore aqui é uma árvore de busca binária. Essa característica da árvore de busca binária permite que nós façamos algumas operações nela. Por exemplo, se eu quiser obter o nó mínimo, ou seja, o nó com menor valor, eu pego o elemento mais à esquerda da árvore. Então, por exemplo, partindo da raiz da árvore, eu quero saber o mínimo dessa árvore, eu vou para a esquerda. Ah, cheguei nesse elemento aqui que é o 6. Esse elemento tem filho à esquerda? Tem. Cheguei a esse elemento aqui que é o 3. Esse elemento tem filho à esquerda? Tem. Cheguei a esse elemento que é o 2. Ele tem filho à esquerda? Não. Então o 2 é o menor elemento dessa árvore. Analogamente, para eu chegar ao maior elemento é só eu ir para a direita. Então, sair do 15, vou para o filho à direita, é 18. Vou para o filho à direita, é o 20. Não tem filho à direita, então o 20 é o maior elemento dessa árvore. Da mesma forma, eu posso achar o sucessor de um nó. O que é o sucessor de um nó? O sucessor de um nó é o elemento que, se eu ordenasse essa árvore, seria o próximo elemento depois dele. No caso, o sucessor de um nó vai ser o elemento mais à esquerda da subárvore à direita. Então, por exemplo, o sucessor do 15, eu tenho que pegar o elemento mais à esquerda da subárvore direita. Então, o que eu faço? Eu pego a subárvore direita do 15, cheguei aqui no 18, e aí eu vou descer sempre à esquerda no 18, que vai dar aqui no 17. É óbvio, se a subárvore direita não tiver nenhum filho à esquerda, o sucessor vai ser a própria raiz da subárvore direita. A mesma coisa vale para o antecessor. O antecessor é o elemento mais à direita da subárvore esquerda. Então, o que eu faço? Eu quero saber o antecessor do 15, eu quero achar o elemento mais à direita da subárvore esquerda do 15. Então, eu venho para o 6, né, que vem para a subárvore esquerda, e aí caminho à direita até chegar em alguém que não tenha mais filho à direita, que então cheguei no 13, então ele é o antecessor. Se eu chegasse num elemento, né, que não tem filho à direita, né, por exemplo, suponha que a raiz da subárvore já não tem filho à direita, a própria raiz da subárvore é um antecessor. Por exemplo, quem é o antecessor do 13? Ah, é o mais à direita da subárvore esquerda. Eu vim para a subárvore esquerda, é o 9. Opa, então o antecessor dele é o 9. Se o elemento não tiver filhos, o antecessor dele vai depender se ele é filho à direita ou à esquerda. Porque se ele for filho à direita, por exemplo, vamos supor o 4 aqui, ó, o 4 não tem filhos. Então quem é o antecessor do 4 se eu não posso ir para a árvore, a subárvore direita e tal? O antecessor dele é o pai dele. Por quê? Porque ele é filho à direita do pai. Já se ele é filho à esquerda do pai,
o antecessor dele vai estar na outra subárvore. Então, por exemplo, o 17 aqui, ó. O 17, ele é filho à esquerda do 18. Quem é o antecessor do 17? Ora, não tem como eu ir na subárvore à direita e pegar quem é mais esquerda, porque ele é um nó folha, ele não tem filho à direita. Não é o 18 também, porque ele é filho à esquerda do 18, ele não é filho à direita do 18. Então, o antecessor dele vai ser o pai do 18, que é o 15. Ok? Então, essas são operações que a gente consegue fazer em árvore binária, porque essas árvores respeitam essas características de, ao inserir, vai descendo à esquerda se o elemento for menor, ou à direita se o elemento for maior do que a raiz. Ok? Ok, então, entendidas as características de uma árvore, né, o que, que faz uma árvore ser árvore, depois o que, que faz uma árvore ser uma árvore binária, e depois o que, que faz uma árvore binária ser uma árvore de busca, vamos dar uma olhada nas possíveis implementações. Uma possível implementação é utilizando vetores, e outra é utilizando alocação dinâmica. A de vetores a gente vai só mostrar, mas a gente não vai chegar a implementar. Nós vamos usar a nossa implementação utilizando a alocação dinâmica. Então vamos lá. Para eu utilizar vetor, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em numerar os nós de uma árvore. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa árvore aqui, a raiz seria o nó 0, aí os filhos da raiz são o 1 e o 2, os filhos do nó 1 são o 3 e o 4, e do nó 2 são o 5 e o 6. E por aí vai. Então, o que, que a gente nota? A gente nota que o filho à esquerda de um elemento é o dobro deste elemento mais 1, e o filho à direita é o dobro mais 2. Então vamos lá. A raiz, por exemplo, eu numerei como 0. O filho à esquerda dela vai ser 2 vezes 0 mais 1, ou seja, vai ser 1. O filho à direita vai ter o número 2 vezes 0 mais 2, ou seja, vai ter o índice 2. Já aqui o B, o meu B, eu dei a ele o índice 1. Então o filho à esquerda dele vai ter o índice 2 vezes 1 mais 1, que vai dar 3. Já o filho à direita dele vai ter o índice 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. O C eu dei o índice 2, então o filho à esquerda do C vai ser 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. E o filho à direita, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. E por aí vai. Então, quando você faz isso, a gente consegue indexar um vetor, né, guardando localização para cada nível, para cada elemento. Então, por exemplo, na raiz vai ficar, no índice 0 vai ficar a raiz. No índice 1 e 2 são os filhos da raiz. O 1 é o filho à esquerda da raiz, o 2 é o filho à direita da raiz. O filho à esquerda do cara que está no índice 1 vai ficar no índice 2 vezes 1 mais 1, ou seja, no índice 3. O filho à direita vai ficar no índice 2 vezes 1 mais 2, ou seja, no índice 4. Já o cara que está no índice 2, que é o C aqui, o filho à esquerda dele vai ficar no índice 2 vezes 2 mais 1, que é 5. Já o filho à direita no 2 vezes 2 mais 2, que é 6, e por aí vai. Né? Ah, ou seja, o nó ocupa a posição I e os filhos dele ocupam as posições 2i mais 1 e 2i mais 2. Beleza? O que, que a gente tem de vantagem nisso aqui? A vantagem é que a gente está armazenando só os elementos, a gente não está gastando espaço de memória para armazenar ponteiros, perfeito? Então, a gente está indo diretamente no índice e armazenando o elemento. Uma outra vantagem é que se eu sei o índice do elemento, eu acesso ele diretamente, o que não é uma coisa usual de você saber, né? Agora, uma grande desvantagem é que você vai ter espaços vazios nessa árvore. Por exemplo, suponha que eu tenha essa árvore aqui, para armazenar essa árvore de 3 níveis, eu precisaria de um vetor de 7 posições. Mas vamos supor que eu só estou armazenando a raiz da árvore e o filho à esquerda dela. Só esses dois elementos aqui estariam ocupados, todo o resto estaria vazio. E mais que isso, suponha que eu tenha a raiz da árvore, o filho à esquerda dela, aí eu quero colocar o filho do filho à esquerda dela. Olha, o filho do filho à esquerda vai estar na posição 2 vezes 1 mais 1, que é a posição 3. Beleza? Aí agora eu quero armazenar um cara
que é menor do que ele, ou seja, vai ser filho à esquerda dele. Então, eu vou querer um filho à esquerda desse cara que está no índice 3, que ficaria na posição 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Só que não existe aqui a posição 7. Então, eu posso ter várias posições vazias nesse vetor e ainda assim não ter espaço para colocar mais um elemento. Então, essa é a grande dificuldade de você usar vetores para armazenar árvores. Esse armazenamento de árvores, implementação de árvores com uso de vetores só funciona bem se você tiver alguma garantia, alguma segurança que suas árvores serão completas. Ok? Ok, então, uma vez que a gente não tem essa garantia, que a gente quer trabalhar com estruturas de dados que sejam mais flexíveis, nós vamos utilizar ponteiros, né? Nós vamos utilizar a alocação dinâmica para implementar essas árvores. Na verdade, lembrando, isso aqui é só uma revisão, né, do que a gente já viu lá em estrutura de dados, né? Então, só relembrando, a gente vai ter uma estrutura, que é uma estrutura nó. Essa estrutura nó, ela vai ser composta por um valor que eu vou armazenar. Esse valor, por exemplo, se eu estiver fazendo uma árvore que armazena inteiros, esse valor vai ser um número inteiro. Se eu estiver fazendo uma árvore que armazena alunos, esse valor vai ser do tipo aluno e por aí vai. Cidades, como no trabalho de vocês, esse elemento aqui vai ser um nó do tipo cidade. E além do nó, além do elemento que você está guardando, você tem que armazenar um ponteiro para nó, para o filho à esquerda, e um outro ponteiro para nó que vai apontar para o filho à direita. Né? Então, por exemplo, eu tenho a raiz aqui que é o 2, o filho à esquerda dela está apontando para esse elemento aqui que é 1, que não tem nem filho à esquerda nem filho à direita. Então os ponteiros à esquerda e à direita estão apontando para nulo. Já o filho à direita do 2 eu tenho o 6 aqui, ó, que tem como filho à esquerda o 4 e o filho à direita dele está nulo e por aí vai. Então, é como nós fazíamos as listas encadeadas, né? Em uma lista encadeada, cada elemento é um ponteiro para o próximo, um ponteiro para o próximo. Aqui você vai ter um ponteiro para o filho à esquerda e um ponteiro para o filho à direita, né? Ok? Então, só relembrando aí do que nós já vimos lá em estrutura de dados. Uma outra coisa que a gente também já viu em estrutura de dados são os caminhamentos em árvore, né? A gente tem 3 tipos de caminhamento em profundidade, né? Que são os caminhamentos clássicos: o pré-ordem, o em ordem e o post-ordem. O que é isso? No pré-ordem, ou caminhamento em profundidade, o algoritmo faz a seguinte sequência: ele mostra o nó que está visitando, depois chama recursivamente a função para visitar o nó à esquerda e depois recursivamente para visitar o nó à direita. Então vamos lá. Como que ficaria aqui? Ó? Se eu começo pela raiz, o que ele faz? Ele mostra o nó. Então ele imprimiria o número 1 e chama recursivamente com a esquerda. Opa, então chamou recursivamente com esse cara aqui. Nessa chamada recursiva, o que ele vai fazer? Vai imprimir o nó, ou seja, vai imprimir o número 2 e vai chamar recursivamente com o filho à esquerda, que é esse cara aqui. Na hora que ele chama com esse cara aqui, o que ele faz? Ele imprime o nó, que é o 4, e vai chamar recursivamente com o filho à esquerda. Só que ele não tem filho à esquerda, então a chamada recursiva volta. E aí ele vai chamar recursivamente com o filho à direita. Ele também não tem chamado filho à direita, então ele volta. Na hora que a chamada volta e desempilha, né? Ele já chamou aqui com o filho à esquerda e vai chamar com o nó à direita. Essa chamada recursiva com o nó à direita vai imprimir o número 5, vai chamar com o filho à esquerda que não existe, vai voltar, vai chamar com a direita que não existe, vai voltar, vai desempilhar e voltar para cá. Só que esse aqui também já visitou a esquerda e a direita, então vai desempilhar e voltar para cá, que já visitou com a esquerda. Então vai chamar recursivamente a visita à direita, que vai imprimir o 3 e por aí vai. Ok? Então, o caminhamento em pré-ordem, ele faz nessa sequência. Ele imprime o nó, depois chama recursivamente a função com o nó à esquerda e chama recursivamente com o nó à direita. O em ordem, ou ordem simétrica, o que ele faz? Ele chama a função para visitar o nó esquerdo, depois ele imprime o nó e depois ele chama recursivamente para o nó direito. Então vamos lá.
Eu comecei da raiz. O que ele vai fazer? Chama recursivamente o esquerdo. Chamou. O que ele vai fazer? Chama recursivamente com o esquerdo. Chamou. O que ele vai fazer? Chama recursivamente com o esquerdo. Só que esse cara não tem filho esquerdo. Aí desempilha, volta para cá e mostra o valor do nó. Então ele vai imprimir o número 4. E aí chama recursivamente com a direita. Não tem direita, vai voltar para cá. Ele já chamou com esquerda e direita, ele vai subir. Esse cara aqui já chamou com esquerda, o que ele vai fazer agora? Vai imprimir, ou seja, vai imprimir o número 2 e vai chamar com o filho à direita. Esse aqui vai chamar com a esquerda, não tem ninguém, volta. Vai imprimir o nó, que é o 5. Vai chamar com a direita, não tem ninguém, volta. Vai desempilhar, vai voltar para esse. Esse aqui já chamou com esquerda e direita, vai voltar para esse. Esse aqui já chamou com esquerda, então o que ele vai fazer? Vai imprimir o 1 agora e vai chamar recursivamente com a direita. Esse que chamou com a direita vai chamar recursivamente com a esquerda, e por sua vez vai chamar com a esquerda, que não tem ninguém, aí volta, imprime o 6, chama a direita, volta, acabou, volta para esse aqui, imprime o 3 e por aí vai, ok? Então, o em ordem, ele faz a visita à esquerda, depois mostra o valor do nó, depois chama o visita à direita. Por fim, o pós-ordem, ele faz a visita à esquerda, depois a visita à direita, para por último imprimir o nó. Então, se eu começo daqui, ele vai chamar a esquerda, que por sua vez vai chamar a esquerda, e por sua vez vai chamar a esquerda, que não tem ninguém, volta, chama a direita, que não tem ninguém, volta, imprime. Aí vai voltar para esse aqui. Esse aqui já chamou a esquerda. O que ele vai fazer? Vai chamar a direita agora. Aí esse aqui vai chamar a esquerda, não tem ninguém, vai chamar a direita, não tem ninguém, imprime. E aí volta. Esse aqui já chamou a esquerda e direita, então ele já pode imprimir. Volta para cá, que vai chamar a direita, e por aí vai. Então, no pós-ordem, chamada com filho à esquerda, chamada com filho à direita, e depois imprime o nó. Ok? Por fim, para a gente acabar de conversar sobre as nossas operações básicas em árvores binárias, vamos falar da remoção de um nó. Então, note, se eu tenho uma árvore e eu quero remover um nó, uma árvore binária, né? Eu quero remover um nó, eu tenho três possibilidades, eu tenho três condições que eu tenho que tratar. A primeira possibilidade é que esse nó não tenha filho, e aí é a mais fácil delas. A segunda é que esse nó tenha somente um filho, e a terceira é que esse nó tenha dois filhos. No caso do nó não ter filhos, é totalmente simples, né? De um filho é um pouquinho mais complicado, de dois filhos é um pouquinho mais complicado, que é o que nós vamos ver aqui. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenha essa árvore aqui, eu quero remover esse nó aqui, ó, esse nózinho vermelho, ou seja, é um nó que não tem filho. Se ele não tem filho, é muito simples, eu simplesmente desaloco o nó, ok? Então a árvore que estava com essa arquitetura vai passar a ter essa. Simplesmente desaloquei o nó que estava aqui, pois esse nó não tinha filho, ok? Agora vamos supor que eu queira remover um nó que tenha um filho, como por exemplo aqui, eu quero remover esse nó vermelho, e ele tem esse filho aqui, que é esse nó amarelo. Se eu simplesmente desaloco esse nó vermelho, esse nó amarelo aqui, que é o filho dele, vai ficar sem acesso pela árvore, ok? Então eu não posso fazer isso. Então qual que é a solução? A solução é eu fazer com que o pai desse nó que eu estou removendo passe a ser pai do filho dele, ok? Então o algoritmo para eu remover um nó que tenha um filho é fazer com que o ponteiro que antes apontava para ele, que é esse ponteiro aqui que vem do pai, passe a apontar para o filho dele. Depois que eu fiz isso, que eu fiz o ponteiro que apontava para ele passar a apontar para o filho dele, eu posso desalocá-lo e está tudo certo. Ok? Por fim, nós temos que pensar na remoção de elementos que tenham dois filhos. Como, por exemplo, esse elemento aqui, ó, 45, ele tem um filho à esquerda e tem um filho à direita. Nestes casos, eu tenho dois filhos, eu tenho duas opções. Ou eu pego o maior valor da árvore esquerda
e jogo para a raiz, ou eu pego o menor da árvore direita e jogo para a raiz. Ou seja, se eu for remover o 45 daqui, ou eu vou pegar o maior da árvore esquerda. Quem é o maior da árvore esquerda? É o 43. Como que eu chego a ele? Eu pego e caminho o máximo à direita possível nessa árvore esquerda. E aí eu coloco o valor do 43 aqui na raiz. Então, o 43 é que vai virar essa raiz e eu vou desalocar o 45. Uma outra opção é eu pegar o menor da direita, que é o 50, e o 50 quem vai para a raiz, né, para o lugar do 45. Então, são as duas opções que eu tenho. Por quê? Pensa bem, se a direita, a esquerda, desculpa, se a esquerda só tem elementos menores que o 45, no momento que eu pego o maior deles e coloco na raiz, ora, o maior dentre os da direita, obviamente, vai continuar sendo. O maior dentro da esquerda, obviamente, vai continuar sendo o maior da subárvore esquerda. Ok? Então, ele vindo para a raiz, eu vou continuar mantendo a propriedade que todos os elementos à esquerda dessa raiz são menor que ele. Além disso, se ele era filho do 45, é sinal que ele é menor do que o 45. Então, todo elemento que era maior do que o 45 e estava à direita, continua sendo maior que ele. Então, é por isso que dá certo eu pegar o maior elemento da subárvore esquerda para substituir a raiz. Analogamente, se eu pegar o menor da direita, também é a mesma coisa. Por que o menor da direita eu posso pegar? Ora, se ele é o menor da árvore direita, por definição, ele é menor do que todos os outros que continuam na árvore direita. Então não tem problema ele ir para a raiz. E além disso, se ele era filha direita do 45, é sinal que ele é maior do que o 45. Se ele é maior que o 45, ele é maior do que todos os outros que já eram menores que o 45. Então eu posso subir com ele para a raiz da árvore sem problema. Ok? Então, tá aí as duas possibilidades.